Agora eu queria abrir para a plateia. Quem quer fazer uma pergunta, por favor, levante a mão. Se o microfone pode chegar até vocês. Ninguém quer perguntar? Ninguém quer acordar de manhã? Onde quer ver? Olha lá. Estamos aqui no meio, aqui, ó, por favor. Bom dia. Eu sou o Fred, trabalho no Citibank. Eu queria fazer uma pergunta para o grupo. A gente vê outras formas de compra que estão sendo feitas. Por exemplo, da iTunes Store, de Google, assinaturas, como a gente vê o crescimento grande de alguns aplicativos como Spotify, coisas assim. E outros meios também, além de smartphones, tablets, como as TVs, né? A gente vê muito conteúdo sendo comprado através das TVs. A gente tem a NET vendendo filmes, a gente tem Netflix e outras formas também de compras. Como isso aí contribui, também contribui com trazer mais pessoas para os meios de pagamento e para essa indústria? Quem que quer? Vamos lá. Deixa o Pedro. Você falou em TV, né? A TV, ela está hoje principalmente ligada à internet, né? Os Smart TVs, o canal principal, vai permitir com que as pessoas elas possam usar diretamente o seu aplicativo, assistindo TV e olhando o tablet paralelamente e a partir daí pesquisar preço e comprar. E, no fundo, ela vai usar o mesmo meio de pagamento que ela já usa, só que de uma forma diferente. Principalmente o cartão de crédito, que é utilizado na maioria das compras virtuais, como até o próprio Jonas colocou. A gente sabe que o consumidor ele gosta de novidade, mas ele, por outro lado, ele busca segurança. Quando a gente fala de pagamento, ainda o mercado tem que evoluir nas compras recorrentes. Tem muita empresa que tem dificuldade no caso de assinatura, como a gente estava falando, onde você tem que ter a possibilidade de fazer débitos mensais recorrentes em valores pequenos. Isso é uma oportunidade que o mercado ainda não desenvolveu e precisaria aprimorar, principalmente para aquele pequeno varejista que não tem acesso facilmente à tecnologia. Basicamente isso. É uma grande dificuldade, né, Pedro? O Jonas abordou um pouco que essa diversidade de canais, né? Quem tem o site, que na verdade tem que o vendedor tem que prover toda essa quantidade de acessos e todos eles serem tão eficientes quanto, um pouco na linha do que o Felipe estava falando, de tempo de resposta também. Isso cria uma dificuldade enorme para o desenvolvimento dos negócios, né? Ô, Jonas, como você vê isso? Você que está para lançar um novo site, aí como que você conseguiu coordenar tudo isso de tal forma que o consumidor tenha a mesma experiência, velocidade, segurança, enfim, as diferentes formas de acessar e garantir ao consumidor que ele tenha a satisfação da mesma maneira? Como você vê isso e de que maneira você lidou com este assunto? Bom, eu acho que, até emendando com a pergunta anterior e essa questão, acho que a gente está vivendo uma época onde muitos conceitos que estavam pré-estabelecidos, eles estão sendo rompidos, né? As empresas nasceram com um propósito, mas não necessariamente elas continuam naquele mesmo propósito, né? A gente vê alguns movimentos bem disruptivos, né? Que rompem, né, toda uma cadeia que até então existia. Se a gente for olhar, né, meios de pagamento, por exemplo, tem aí uma moeda virtual que está ganhando grande adesão e uso, que é Bitcoins, né? Então, ele rompe um modelo, por exemplo, até tão existente. A nossa abordagem no projeto, por exemplo, de site, foi muito com esse olhar, né, de como é que a gente poderia trazer novidades que até então não existiam. Obviamente, tendo a perspectiva do nosso consumidor principal, integrado, e aí numa visão omnichannel, enfim, que é um termo muito em moda, mas que na prática a gente sabe que é muito difícil de ser realmente feito, até porque muitas operações de varejo eletrônico nasceram segregadas, né, das operações tradicionais do varejo físico, né? Olhando isso da porta para dentro, né? Não da porta para fora para o consumidor, porque, obviamente, para o consumidor o que existe é uma marca, que ele se relaciona, que ele gosta, e que, muitas vezes, ele tem experiências diferentes, né?
O meio é diferente, então isso tem que ser plenamente entendido. Você não vai conseguir replicar uma experiência que você tem na loja física na internet. Não é possível, tem certas coisas que simplesmente não acontecem, né? Ao mesmo tempo, a essência, né, do que é a sua marca, esses valores têm que ser preservados. Então, o nosso desafio na internet foi justamente como é que a gente consegue, olhando no caso, né, da Livraria Cultura, que tem 8 milhões de produtos disponíveis para serem vendidos, como é que a gente faz com que aquela sensação de você entrar, como entra numa loja física e olha um mundo de produtos, você também fazer essa grande descoberta na internet. Então, aproximar os mundos, mas respeitando as características que cada meio tem para o seu negócio. Então, isso é vital para o negócio, né? E, obviamente, tem uma abordagem que a gente chama muito de UX, que é trabalhar muito em cima de usabilidade, porque tudo tem que ser muito fácil, né? E acho que quando a gente olha essa questão de tudo tem que ser muito fácil, esse olhar que a gente tem para o digital, ele tem que ter no ambiente físico, né? E ele tem que ter, principalmente nas questões de meios de pagamento, que acho que, voltando para o nosso grande tema aqui, né, poxa vida, quando a gente olha, por exemplo, muitas coisas evoluíram, né? E sem dúvida nenhuma a gente vai ver muito mais evoluindo. Mas olhando o varejo, olhando a indústria inteira, né, de meios de pagamento, e a parte de internet especificamente, a gente ainda evoluiu muito pouco, né, perto de tudo que já foi feito. E aqui eu acho que tem uma grande oportunidade, né, que realmente evoluir com mais mecanismos, melhores soluções, que sejam mais fáceis para que a indústria cresça mais fortalecida. Ótimo. Vamos abrir para a plateia aí. Mais alguma pergunta? Aqui. Bom dia. Queria fazer uma pergunta para o grupo. Foi falado ali sobre a questão da segurança, não sei se mais em termos da idoneidade do site, ou recebimento do produto, mas como que vocês avaliam essa questão do crescimento da fraude no meio eletrônico? Ainda mais porque a gente fala de um mercado em crescimento, como inserir nesse contexto de crescimento a segurança? Como conciliar a questão de fazer uma compra rápida, mas de uma forma segura? Então, o mercado tem trabalhado bastante na questão da autenticação. Como conciliar tudo isso nesse processo de crescimento? Eu vou falar um pouquinho, vou deixar o Pedro responder a pergunta, eu vou te dar a informação para você. Esse lançamento que foi feito, eu vou usar de exemplo, da Apple Pay, ele está um pouco endereçando o que você está falando. Na verdade, o que é isso? Isso foi desenvolvido, uma plataforma que eu comentei quando eu abri, essa plataforma desenvolvida pela Mastercard, que chama MDS, que, na verdade, é um mecanismo de segurança na nuvem. Nada mais é do que isso. De tal forma que a garantia e a segurança que você tem no mundo físico, você tem hoje ela também no mundo digital. Então, isto foi desenvolvido com esse espírito. Então, hoje nós entendemos que sim, a tecnologia chegou até aí. Então, a partir de agora, obviamente, essa ferramenta vai estar disponível para todo mundo, ela é uma ferramenta licenciada para as demais bandeiras, ela não tem intenção de ser exclusiva, muito pelo contrário, ela tem intenção de ser aberta para que todos possam passar a utilizá-la e de tal forma que a gente garanta a segurança ao consumidor, porque você tem toda a razão quando você cita. A fraude e tudo mais é a coisa que a gente menos quer ver aparecer no nosso mundo digital, porque atrapalha ali muito o desenvolvimento do mundo. Mas vou deixar o Pedro fazer um pouco a sua opinião sobre isso também. Esse é um tema bastante abrangente, que envolve quadrilhas que fraudam e que burlam e que montam lojas virtuais fantasmas, constroem reputação e depois tentam enganar o consumidor. E, por outro lado, consumidores que roubam a identidade tentando comprar em empresas, passando por terceiros. A gente tem lá no Buscapé uma área que cuida de análise de risco, um produto, o F-Control, que ajuda as empresas a analisar, a dar um rating da transação. Por outro lado, a gente sabe que a indústria poderia se unir e conseguir melhorar a comunicação junto ao varejo. Lá na FEComércio, o Conselho de Comércio Eletrônico já tem conversado junto com a BEX como a gente pode agilizar e melhorar a comunicação entre o varejo online e a indústria de pagamentos. Como algumas outras empresas, principalmente no mercado aéreo, já estão conseguindo desenvolver produtos para avaliar se é ou não uma transação de fraude, e isso pode ser implementado junto ao varejo online também.
Então, a gente acredita que essa aproximação pode ajudar bastante a loja a determinar se é uma fraude ou não, mas a questão da percepção de segurança também para o consumidor é muito importante. O consumidor ele confia em marcas específicas, a própria Ebit tem um selo de certificação que melhora a percepção de segurança. Muitas vezes a segurança existe, tem um cadeado, tem toda uma segurança por trás, mas se o consumidor não perceber que aquilo é seguro, ele não vai comprar. Um adendo rápido é que a segurança é vista de várias maneiras. A fraude, como o colega comentou, mas também durante o processo de compra ainda acontece, não talvez para nosso acesso em casa, mas de cair o acesso no meio, muitas vezes, começar uma coisa lenta que começa a carregar e dizer sua página expirou, e aí a pessoa fica naquele desespero, ela fala, pô, e aí, já completou ou não completou? Aí ela volta, vai para frente, vai para trás. Então, de novo, a experiência de compra, ela também gera uma insegurança, especialmente em áreas do Brasil ou em classes onde o acesso ainda precisa ser discado de banda muito pequena. Então, é um outro elemento adicionado à parte tecnológica, que é, de novo, o momento da compra, né? A experiência pesa bastante nisso também, de não voltar a pagar, por exemplo, com meio eletrônico. Ótimo. Nós tínhamos uma pergunta aqui. Pois não, Cássius. Bom dia. Bom dia. Qual seria para vocês a agenda número 1 que a indústria de meios de pagamento eletrônico deveria estar trabalhando junto com vocês para evoluir no percentual de transações crédito, débito, pré-pago e evoluir o comércio eletrônico como um todo? Posso falar? Lá na FEComércio a gente fez uma agenda, a gente fez uma reunião com os principais varejistas, buscando entender quais seriam os temas. Nós levantamos 13 itens que poderiam melhorar e agilizar a comunicação junto entre os meios de pagamento e o varejo online. A gente gosta muito da ideia da autenticação, tanto para crédito como para débito, mas a gente acredita que ainda, obviamente, não dá para ter uma padronização geral, mas cada banco trabalha de uma forma. Então, um banco sugere que o consumidor vai na ATM e habilite o seu cartão para pagar no online, o outro manda uma correspondência, o outro dá um chaveiro. Então, essa padronização a gente entende que é difícil, mas poderia ter um padrão mínimo para facilitar depois a segunda etapa, a comunicação. Consumidor, aquela tela que vai aparecer para você numa transação, aquilo é uma autenticação bancária, aquilo facilita a detecção de problemas e é uma segurança para você. Então, a segunda etapa é a educação do consumidor. Olha, vai ter uma etapa intermediária, visando com que o varejo não se sinta desmotivado a usar essa transação porque diminui a conversão. Então, primeiro, uma padronização. Segundo, comunicação com o consumidor, de tal maneira que o consumidor possa confiar e de tal maneira que isso incremente ainda mais as vendas, substituindo aquele problema do boleto que o Jonas falou. Boleto, 40% é convertido, 60% não é pago. Isso gera um problema enorme na logística das empresas. Jonas, você quer comentar um pouco sobre isso também? Acho que assim, a pergunta é super pertinente, né? E acho que o Pedro passou bastante bem pelos pontos que a gente discute em conjunto, né? Em relação ao que se busca em relação aos meios de pagamento. Eu acho que tem uma questão que, obviamente, envolve aí a integração de informação, né? Algumas questões de back-office, principalmente para lidar de uma forma consistente na informação que a gente passa para o consumidor quando uma transação é negada, né? E o consumidor ele simplesmente fica perdido porque ele obtém uma informação do varejista e ele obtém uma outra informação do banco dele. E aí a gente fica sempre nessa questão, bom, qual que é a informação correta, né? E isso porque a gente ainda está num momento que, por mais que muitas coisas tenham avançado muito, a gente tem processos manuais acontecendo. Tem trocas de arquivos sendo feitas de uma forma ainda, nessa parte de integração de informação, de forma rudimentar. Então, essas atividades de back-office, elas são também críticas para um negócio, embora seja sempre a parte mais chata para se falar, mas que atrapalha muito a operação do dia a dia dos dois, né, dos dois lados da cadeia, né? Então, acho que isso merece uma atenção. Agora, do outro lado, a gente vê que, por exemplo, o débito é uma agenda super importante que deveria ganhar muito mais penetração, assim como outros meios, né, de pagamento, mas esse em particular,
que, na verdade, é muito pouco utilizado. E justamente por essas questões das complexidades de integração desses meios nos diversos varejistas e cada um sendo feito de uma forma. A hora que a gente tem cada um sendo feito de uma forma, do ponto de vista de usabilidade, isso passa uma grande dificuldade para o usuário, porque ele não entende um processo muito claro de como é que as coisas vão acontecer. Se ele não sabe o que vai acontecer numa próxima etapa, isso gera uma insegurança para ele, poder aderir a um meio de pagamento, por exemplo. Só mais um adendo. Viu, Cássio? Lá na FEComércio, a gente tem o conselho, a gente já conversou com a prevenção à fraude, um comitê lá da BEX, e a gente está aproximando essa conversa entre os dois conselhos, de tal maneira que a gente consiga uma pauta comum para desenvolver e melhorar a comunicação e as tecnologias. Eu acredito que vocês já tenham tido acesso a esse documento, mas quem tiver interesse, me procura, que eu posso passar depois. Que pena, gente. Acabou. Vocês viram que o tema é tão bacana e gostoso que a gente ficaria aqui horas falando. Então, infelizmente, nós temos uma agenda a cumprir. Eu queria agradecer muito a participação de vocês todos, por estarem aqui juntos conosco, e inclusive endereçando suas perguntas. Queria agradecer aos 3 colegas de palco aqui, ao Felipe, ao Pedro e ao Jonas. Muito obrigado, obrigado pela presença, obrigado pelas informações. Tenho certeza que saímos daqui com um conjunto de informações relevantes para a nossa indústria. Temos sim que trazer uma experiência única para o nosso consumidor, temos sim que trazer mais segurança para o nosso consumidor, temos sim que estar mais próximo, porque esse consumidor, o multi-channel que muda para o Omni, que muda para não sei o quê, ao final do dia é o nosso consumidor, e é dele que estamos falando, e é a ele que queremos atender e mostrar a melhor experiência possível para que ele continue comprando e continue usando os nossos meios de pagamento. Muito obrigado e um bom dia para vocês, e obrigado.